Olá, meus queridos irmãos e amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós vamos considerar a reunião Vida e Ministério Cristão, onde teremos joias espirituais, faça seu melhor no ministério, nossa vida cristã e o estudo bíblico de congregação. Espero de coração que possa ajudar vocês em sua preparação. Então vamos para a nossa reunião. Vamos juntos agora encontrar joias na Palavra de Deus. Então pegue sua Bíblia Sagrada e abra, por favor, nos capítulos 4 ao capítulo 6. Mas vamos iniciar fazendo a pergunta da nossa apostila, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: Nos dias de Saul, eles travaram uma guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a morar nas tendas que eram deles em todo o território ao leste de Gileade. Então a pergunta: como o relato da vitória dos israelitas sobre os agarenos pode nos ajudar quando passamos por problemas muito difíceis? Então a fonte de matéria é a Sentinela, de 2005, 1/10. Podemos responder assim: então nos ajuda a ver que não importa o tamanho da dificuldade, a confiança em Jeová vai ser determinante para a nossa vitória. Então, de uma forma resumida, essa é a resposta. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora vamos iniciar, ao encontro aos tesouros. Então no capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Jabes era mais honrado do que os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: foi com dores que o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera que tu me abençoasses e ampliasses o meu território, que a tua mão esteja comigo e me proteja da calamidade, para que ela não me cause nenhum dano. Então Deus concedeu o que ele tinha pedido. Bem, então nesses dois versículos nós conseguimos encontrar algumas joias. Por exemplo, no versículo 9, mostra que a mãe colocou o nome de seu filho de Jabes, que significa afligir, pesar, com dores dei à luz ou aquele que causa dor. Não sabemos se foi uma dor física ou emocional que levou ela a colocar esse nome. Mas não importa qual tenha sido o motivo, ele era o mais honrado dos seus irmãos. Lição para nós: às vezes passamos por situações na vida que nos deixa por um bom tempo abalados, lembrando o que aconteceu. Mas isso pode acabar com nossa alegria de servir a Deus. Então, não deixe que o passado atrapalhe o seu progresso espiritual e, assim como Jabes, seja honrado por Jeová. Ainda no versículo 10, percebemos que Jabes, por ter reconhecido a necessidade de ter um relacionamento com Deus por meio de oração sincera, ele foi abençoado e Jeová concedeu o seu pedido. Lição para nós: nós, como adoradores de Deus, cristãos verdadeiros, devemos reconhecer na nossa vida que somos totalmente dependentes de Deus. E quando conversamos com Deus, Ele nos faz vencedores e muda a nossa história, assim como aconteceu com Jabes. Ainda no versículo 10, Jabes ele pede para Deus ampliar o seu território. Isso ia além de terras. Era ter talvez mais influência,
maior responsabilidade, principalmente no reino de Deus. E isso aconteceu, pois no final mostra que Deus concedeu o que ele tinha pedido. Lição para nós: como servos de Deus, homens ou mulheres, devemos querer crescer em responsabilidades na congregação de Deus, para que assim possamos louvar ainda mais o nosso Deus Jeová. Então, deixe o comodismo, o medo ou o complexo de inferioridade de lado. Ore a Jeová e tenha certeza que ele irá lhe responder. Ainda no versículo 10, no final, termina dizendo assim: Deus concedeu o que ele tinha pedido, mostrando que Deus ele concordou com tudo que Jabes havia pedido em sua oração e o abençoou. Lição para nós: clame a Jeová por ajuda sempre que estiver alegre e triste, porque infelizmente a maioria das pessoas só se lembra de Deus na dor. Mas procure a Deus também em sua alegria, mostre o quanto você está sendo abençoado por Ele. Glorifique a Deus em seu coração, pois Jeová, ele tem a capacidade, ele tem condições de mudar a sua história. Se você crê nisso, meu irmão, então ore mais a Deus e veja a glória dele em sua vida. Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu passaria o vídeo todo só destacando esses 2 versículos. Mas vamos fugir um pouquinho, do versículo 9 e versículo 10. Vamos lá para o capítulo 20 e vamos fazer a leitura do capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Visto que clamaram a Deus por socorro nessa guerra e confiaram nele, ele atendeu às suas súplicas e eles foram ajudados na batalha, de modo que os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Bem, então aqui mostra que a quantidade de guerreiros israelitas era menor ou menos da metade, mas mesmo assim eles conseguiram derrotar uma quantidade muito maior. O detalhe dessa vitória foi que eles clamaram e confiaram em Jeová. Lição para nós: hoje também nós travamos uma luta espiritual ou não. Mas para que possamos sair vitoriosos dessas lutas, nós devemos confiar totalmente em Jeová. Não importa o quão numerosos possam ser os nossos inimigos. Quando clamamos a Jeová por ajuda e confiamos que Ele irá nos ajudar, tenha certeza que Ele agirá por nós. E nós, da nossa parte, iremos sair vitoriosos também. Então vamos iniciar com a primeira conversa. Na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. No final dessa demonstração, vamos considerar o ponto número 3 da nossa brochura, que é faça perguntas. A publicadora se chama Raquel e a moradora se chama Raabe. Então, inicia assim a primeira conversa. Raquel diz: bom dia, eu gostaria de... Então, quando você falar de, a Raabe, a moradora, já interrompe dizendo: olha, bom dia, mas se for para pregar sobre a sua religião, eu já tenho a minha. Então Raquel diz: fico feliz em saber que você já é uma pessoa religiosa. É difícil conversar com uma pessoa que acredita na palavra de Deus. Hoje eu vim falar a respeito de um texto da palavra de Deus, tá bom? Então Raabe diz: se for sobre a Bíblia, posso lhe dar atenção. Então Raquel continua: que bom! Hoje estamos fazendo uma pergunta para os nossos vizinhos.
e gostaria da sua opinião. Será que Deus ouve nossas orações? Então Raabe diz: eu acredito que sim. Raquel continua: muito obrigado por sua opinião, mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Veja só o que diz comigo o livro do Salmo 65, 2. Então você faz a leitura do texto e depois pergunta. De acordo com o texto, Deus é chamado de quê? Você conseguiu perceber? Então Raabe diz: bem, aí mostrou que ele é o ouvinte de oração. Raquel continua: exatamente. Deus está pronto para ouvir nossas orações. Na verdade, ele ouve a todo tipo de pessoa. No entanto, sobre que coisas podemos orar? Eu tenho o prazer de voltar aqui e te mostrar a resposta na Bíblia. Então aqui eu finalizo e você pode concluir essa designação da maneira que você desejar. Então a lição número 3 da nossa brochura, ela diz assim: faça perguntas. Então o que você deve fazer? De modo educado, use perguntas para deixar a pessoa curiosa e chamar atenção para os pontos principais. Então como podemos fazer isso? Deixe a pessoa curiosa, ajude a pessoa a raciocinar e chame atenção para os pontos principais. Podemos destacar aqui o segundo ponto: ajude as pessoas a raciocinar. Então faça perguntas para ajudar a pessoa a acompanhar a sequência de ideias. E lá no finalzinho diz assim, na pregação, peça a opinião da pessoa sobre o assunto e preste atenção na resposta. Perceba que na demonstração foi feita 2 perguntas, uma que aparece na nossa apostila e a outra após a leitura do texto. E na primeira pergunta, a Raquel diz assim, eu gostaria da sua opinião. Então, por fazer dessa maneira simples e objetiva, Raquel ela conseguiu adaptar muito bem a sua demonstração no ponto que está sendo considerado. Vamos dar continuidade, então, na nossa parte Faça Seu Melhor no Ministério, e teremos agora a revisita, que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, use o vídeo Por que estudar a Bíblia, sem mostrar durante a parte, e depois comente algo sobre o vídeo. E logo após vamos fazer a análise do ponto 14. Chame a atenção para os pontos principais. Então a revisita ela inicia assim. Raquel começa dizendo: então, Raabe, detalhe importante. Nesse momento aqui vocês já estão sentadas, ok? Voltando. Então, Raabe, no texto de 1 João, capítulo 5, versículo 14, vai nos mostrar a resposta para a pergunta que eu deixei com você. Sobre que coisas podemos orar? Você poderia fazer a leitura do texto, por favor? Então, depois da leitura do texto, você diz assim: você conseguiu perceber na leitura o que podemos pedir em nossas orações? Então, Raabe diz: se eu entendi certo, aqui falou que não importa o que peçamos, ou seja, podemos pedir tudo desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então Raquel diz: muito bem, e para que possamos saber o que Jeová deseja que peçamos em nossas orações, concorda comigo que precisamos conhecê-lo? Então Raabe diz: sim, senão não tem como saber o que ele quer. Raquel continua: exatamente. E uma das formas de você saber o que Jeová quer é por estudar a palavra de Deus. Veja só esse vídeo interessante. Aí você vai entender melhor o que significa isso. Então você mostra o vídeo, né? E depois você diz assim: percebeu, Raabe? A Bíblia, ela responde a todas as perguntas que temos na vida. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a gente consegue compreender muitas informações, muitos assuntos que nós podemos incluir em nossas orações e que estão, com certeza, de acordo com a vontade de Deus. E quando fazemos assim, Ele nos ouve. Que maravilha, não? Na minha próxima visita, eu te mostro como Deus responde às nossas orações.
E irei trazer também uma brochura que vai nos ajudar muito nesse sentido. Então aqui a gente pode finalizar a nossa revisita, mas é claro que você pode finalizar da maneira que você desejar. Vamos fazer agora a análise da lição 14. Chame atenção para os pontos principais. Como o que deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso, ou, nesse caso, a demonstração, e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo do tema ou da informação principal. Então, como você pode fazer isso? Pense no seu objetivo, chame a atenção e deixe claro quais são os pontos principais. Então, podemos dizer aqui que Raquel ela chamou atenção praticamente durante toda a sua demonstração para o ponto principal. Qual era o ponto principal? Como Deus responde às nossas orações. Sobre que coisas podemos orar a Deus. E durante a sua demonstração, eu anotei aqui, ela repetiu essa frase, ou similar a essa, 4 vezes. Então, ela chamou atenção para o ponto principal. Então, podemos dizer também que Raquel ela adaptou muito bem o seu ponto nessa demonstração. E tenha certeza que se você fizer assim, você também se sairá muito bem. Então, agora vamos passar para o estudo bíblico. Lição 8. Então, a parte resumo, revisão e o quadro tente o seguinte. E no final nós vamos considerar o ponto número 9. Use desenhos, fotos e vídeos. Então o estudo inicia assim. Raquel diz: Muito bem, Raabe, vamos ler o resumo? Você pode fazer a leitura. Então Raabe, após fazer a leitura do resumo, Raquel, ela diz assim: Muito bem. E aprendemos nesse capítulo exatamente isso. Como podemos nos aproximar de Deus para ser seu amigo? A primeira pergunta, Raabe: Como Jeová ajuda os amigos dele? Então Raabe diz: Bem, Jeová ele promete que estará do nosso lado, que irá nos fortalecer. Ele também ouve nossas orações e nos responde através da Bíblia. Então Raquel diz: Muito bem, Raabe. Você acha que Deus ele tem respondido às suas orações? Então Raabe diz: Eu tenho certeza que sim. Só o fato de eu estar aprendendo mais sobre ele é uma resposta. Raquel diz: Que bom. A segunda pergunta: Por que Jeová ele pede que seus amigos façam mudanças na vida? Então Raabe diz: Bem, para que possamos fazer exatamente aquilo que esteja de acordo ou que agrade a ele. Então Raquel diz: De uma forma resumida, você respondeu muito bem. E quando fazemos isso, ele fica feliz e nos ajuda. A terceira pergunta, Raabe: Você acha que é muito difícil ser amigo de Jeová? Por que você acha isso? Então Raabe diz: Bem, eu acho que não. Jeová ele é amoroso, é misericordioso, e quando obedecemos os seus justos padrões, nós conseguimos sim ser seus amigos. Então Raquel diz: Excelente. Eu penso da mesma forma. E durante o estudo, a gente viu essa imagem aqui de um irmão, né, dando um capacete para que o outro irmão não viesse a se machucar. Quando nós somos amigos de Deus, é exatamente assim que Jeová nos trata. Ele nos dá bons conselhos, ele nos ajuda para que sempre possamos estar bem fisicamente e espiritualmente e possamos continuar fazendo a sua vontade e ser seu amigo. Vamos passar para o quadro Tente o seguinte. Então aí traz uma sugestão para você contar para um amigo alguma coisa que você aprendeu sobre Jeová. Você já pensou como poderia fazer isso? Então Raabe diz: Bem, eu pensei em conversar com a minha amiga de trabalho. Tenho certeza que ela vai gostar de saber como podemos ser amigo do Criador. Então Raquel diz: Bem, imagino que ela irá gostar muito. Aqui eu vou finalizar meu estudo, tá? Mas vocês podem finalizar da maneira como você achar melhor.
Bem, então o ponto a ser analisado é o ponto número 9. Use desenhos, fotos e vídeos. Então, o que deve ser feito? Use desenho, fotos e vídeo para ensinar pontos importantes de maneira clara e fácil de se lembrar. Então, como pode ser feito isso? Escolha bem as imagens, use a imagem que todos consigam ver e, na pregação, você pode usar um desenho, uma foto de uma publicação ou fazer alguma pergunta para ajudar a pessoa a entender o ponto que está na imagem. Então, com certeza, vocês devem ter percebido que Raquel ela usou a imagem do próprio livro, né? Onde lá um irmão estava aconselhando o outro a usar um capacete. Então, por fazer isso de uma maneira simples e fácil, a própria publicação já ajudou nesse sentido, ela conseguiu sair muito bem em sua demonstração. Eclesiastes capítulo 9, o versículo 11, a parte B, diz assim: porque o imprevisto sobrevém a todos eles. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Existe um ditado que os antigos, os mais velhos falavam: seguro morreu de velho. Ou seja, não importa o que aconteça lá na frente, não é bom ou melhor estar preparado? Assim também acontece com a nossa vida, com a nossa saúde. Será que nós estamos preparados para uma emergência médica? É claro que ninguém espera de um momento para outro ser internado, ser hospitalizado ou até mesmo sofrer um acidente gravíssimo. Mas caso essas coisas aconteçam, será que eu ou você está preparado? Nessa parte, nós vamos considerar algumas coisas que podemos fazer para que nós possamos estar preparados e, assim, mostrar que realmente respeitamos a vida, a lei dada por Jeová sobre o sangue, conforme mostra Atos 15, 28 e 29. Então, algumas formas de estarmos preparados é: primeira coisa que deve se fazer, ore a Jeová quando for preencher o cartão Diretivas Antecipadas. Porque esse cartão, quando nós estivermos inconsciente, esse cartão irá falar por nós. Então, chegue em sua congregação, vai até o balcão e peça ao servo de publicações esse cartão e também, se você tiver filhos menores de idade, peça um cartão de identificação e preencha da maneira correta. Se você estiver grávida, peça ao ancião uma cópia, formulário S401, informações para gestante. Esse documento vai ajudar você a tomar boas decisões caso surja alguma dificuldade durante a sua gravidez ou durante o seu parto. Mesmo que o procedimento que você vá fazer envolva o uso do sangue ou precise ficar internado no hospital, você precisa informar os anciãos com antecedência, para também que eles possam se preparar para estar lá presente ou até mesmo lhe acompanhar nessa visita que você vai fazer no hospital durante esse procedimento médico. Então não deixe para cima da hora avisar quando já está sendo internada, hospitalizada. Então, faça isso com antecedência. E caso você tenha alguma dificuldade em preencher os cartões, peça a ajuda de um ancião. Mas o detalhe importantíssimo é que eles vão te orientar para que você possa tomar as suas decisões. Mesmo que eles tenham talvez um conhecimento de procedimento um pouco mais elevado do que o de vocês ou do que o meu, nós devemos tomar nossas próprias decisões. Porque é exatamente isso que descreve Gálatas 6,5, né? Pois cada um levará a sua própria carga. Então, as decisões que estarão escritas lá no cartão diretivas é de responsabilidade individual de cada um.
E outra ajuda que também nós temos é a da Coli. São irmãos que servem, né? São treinados para ajudar a comunidade médica, jurídica, talvez falar por nós em determinado momento, defender o nosso respeito pelo sangue, a nossa religiosidade. Então, as pessoas lá que estão no hospital, os médicos, os cirurgiões, eles precisam entender qual é o nosso ponto de vista sobre a transfusão de sangue. Então, esses irmãos que são colaborador, eles fazem isso também. Então, são várias ajudas que nós temos. Então, os irmãos vejam o vídeo, né, que está aí, como tomar decisões sobre tratamentos de saúde que envolva o uso do sangue. Após o vídeo, tem uma pergunta e talvez eu possa dar algumas respostas, mas é claro que são muitas. Então, se os irmãos quiserem no final do vídeo dar também a de vocês, fique à vontade. Então, veja o vídeo aí, que eu vou ver agora aqui também, e depois a gente faz a pergunta. Então, a pergunta, de acordo com o vídeo, como você pode se preparar para uma emergência médica envolvendo o uso do sangue? Então, no vídeo a gente percebemos 3 situações, 3 irmãos diferentes. O primeiro, ele sofreu um acidente, mas antes disso, ele se preparou, ele orou a Jeová, ele meditou, pediu ajuda em oração para ser obediente e colocou por escrito a sua decisão. E quando ele se acidentou, a gente percebeu lá no vídeo, né, ele entregando aquelas informações para o médico, para a pessoa que lhe atendeu. Uma segunda situação é sobre frações de sangue. Então, uma irmã, quando ela se confrontou nessa situação, ela pesquisou, ela tentou entender o que estava em jogo e percebeu que a amizade com Jeová e a sua consciência era a coisa mais importante. Então, ela deixou claro para o médico que não ia aceitar sangue em nenhuma de suas 4 partes principais. E também, até mesmo os remédios e os tratamentos alternativos, ela explicou para o médico o que ela iria aceitar. E numa terceira situação, foi de uma irmã que teve que passar por um procedimento médico. Então, ela precisou, além de pesquisar, pedir ajuda, né, de uma pessoa para poder fazer com que ajudasse ela a entender se ela estava tomando ou entendendo o que estava envolvido no procedimento médico. E conseguimos perceber que também ela foi bem sucedida ao fazer isso. Então, existem 4 passos importantes que nós podemos dar para que assim também possamos estar preparados quando uma dessas situações, infelizmente, aparecer em nossas vidas. Então, primeiro, ore a Jeová. Segundo, pesquise. Terceiro, peça ajuda se for necessário. E 4, coloque por escrito. Tenha certeza, meus irmãos, se estivermos preparados, Jeová irá nos abençoar. Nós vamos considerar a lição 35, que está na página 147, com o tema Como podemos tomar boas decisões? Então, nós vamos fazer somente as perguntas, ok? Não vamos fazer a leitura, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, a pergunta do 1. Como você pode usar a Bíblia para tomar boas decisões? Então, a resposta: primeiramente, precisamos orar para pedir a ajuda de Jeová e ver o que ele pensa sobre o assunto. Então, se for uma ordem direta encontrada na palavra de Deus, acate, obedeça a essa ordem. Mas, se você encontrar princípios que são verdades da Bíblia que nos ensinam o que Jeová pensa sobre certos assuntos, vamos conseguir descobrir o que Jeová pensa e também tomar boas decisões. Pergunta do 2. O que você deveria levar em conta antes de tomar uma decisão? Então, a resposta: deveríamos pensar em algumas situações, tais como: o que a Bíblia aplica-se nesse caso? Será que a escolha que eu estou fazendo vai me dar paz mental? Será que minha decisão vai afetar outros? E será que essa escolha vai deixar Jeová feliz? Então, quando nós
pensamos nesses detalhes antes de tomar uma decisão, estaremos certos de que teremos a nossa consciência treinada para que assim possamos tomar boas decisões. Aprenda mais. Veja como os princípios da Bíblia e nossa consciência nos ajudam a tomar boas decisões. Ponto 3. Deixe a Bíblia guiar você. Como os princípios da Bíblia podem nos guiar quando tomamos decisões? Então vamos assistir o vídeo, né? Eu vou assistir aqui, você assiste aí e depois nós iremos fazer as perguntas. Então eu já assisti o vídeo, deixe que os princípios bíblicos guiem sua vida. Então a primeira pergunta, o que é livre-arbítrio? Então, de acordo com o texto que nós aprendemos, é a liberdade que Jeová nos deu de tomar nossas próprias escolhas, nossas próprias decisões. A segunda pergunta, por que Jeová nos deu o livre-arbítrio? Então, a resposta foi por causa do seu grande amor. E somente pelo livre-arbítrio que nós temos condições suficientes de mostrar que nós realmente amamos a Jeová por tomar boas decisões. E a terceira pergunta, o que Jeová nos deu para nos ajudar a tomar as melhores decisões? Então, Jeová nos deu o cérebro, a consciência e principalmente a palavra de Deus, onde tem princípios bíblicos que podem guiar a nossa vida. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e o 16. E depois nós vamos conversar sobre como você e eu podemos usar o nosso tempo do melhor modo possível. Então, a leitura do texto. Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Então, a primeira pergunta é: como você pode usar o seu tempo do melhor modo possível para ler a Bíblia regularmente? Bem, então podemos dizer que o texto fala que nós devemos usar o nosso tempo do melhor modo possível. Então, hoje é conseguido perceber que as pessoas, em geral, tanto adulto quanto criança, estão perdendo muito tempo com a rede social. Então, nós poderíamos restringir um pouco desse tempo, pegar um pouquinho desse tempo para direcionar para a palavra de Deus. E olha que a gente perde tanto tempo, né? Em telefone, em televisão, computador, passa horas. E quando pega a palavra de Deus, quer ler rapidamente, né? Como se fosse uma coisa chata. Então troque, leia mais a palavra de Deus, para que assim você possa comprar melhor o seu tempo e deixe as coisas supérfluas de lado. Com certeza vai ser a melhor escolha para todos nós. A segunda pergunta, como você pode usar o seu tempo do melhor modo possível para se tornar um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho ou uma filha melhor? Bem, o pai ele pode se tornar melhor por comprar o seu tempo para estar mais tempo com sua família, talvez fazendo adoração em família. As mães, as esposas podem estar mais perto de seus filhos, ensinando no decorrer do dia como aplicar um princípio, como talvez estar preparado para a reunião. E assim vai, cada um tem o seu comentário. Se você consegue ver um comentário adicional, deixe lá no final, com certeza vai beneficiar os seus irmãos. São muitos comentários. E a última pergunta, sobre como você pode usar o seu tempo do melhor modo possível para assistir às reuniões com a congregação. Bem, isso podemos dizer que às vezes o trabalho, né, o dia a dia, a rotina cansativa, acaba nos atrapalhando nesse sentido. Então, se você tem um trabalho que talvez esteja lhe atrapalhando nesse sentido, nós devemos comprar o nosso tempo com o intuito de, no horário das reuniões, estar lá presente. Ou, se você tem um congresso, uma assembleia, você pode avisar antecipadamente ao seu patrão que você necessita sair naquele dia para que possa estar presente. Então, agindo dessas formas, com certeza, nós iremos comprar o melhor tempo para nós. Ponto 4. Treine sua consciência para tomar boas decisões.
Quando a Bíblia dá uma ordem clara sobre um assunto, fica mais fácil saber o que fazer. Mas e se a Bíblia não falar diretamente sobre um assunto? Então vamos ver o vídeo, tenha uma boa consciência e depois nós iremos fazer a pergunta. Então a pergunta é: no vídeo, o que a irmã fez para treinar sua consciência e tomar uma decisão que agradasse a Jeová? Então vimos durante o vídeo que a primeira coisa que ela fez, que não teve muito resultado, foi pedir a opinião de pessoas. Primeiro foi sua amiga e depois um casal mais experiente. Mas na verdade o que ela fez que trouxe um resultado positivo para ela foi fazer a pesquisa no site, né? E também ler a palavra de Deus, considerar alguns princípios e meditar nele. E percebemos no vídeo que a decisão da irmã não foi ir ao casamento que iria ser realizado numa igreja. Embora o vídeo tenha mostrado esse lado, mas a irmã no final disse que cada um tem a sua própria decisão, tem a sua própria opinião. Então, assim como ela achou errado ir no casamento numa igreja, existem outros irmãos que não acham nada errado e acabam indo. Então, nós, da nossa parte, não devemos julgar. Na verdade, como dito no vídeo e nós também aprendemos, quando é um princípio que não tem uma opinião formada, nós, com a nossa consciência treinada, devemos ver o que é o melhor para nós, sem causar dano também para nossos irmãos. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do livro de Hebreus 5,14. É o mesmo texto, né, que foi comentado no vídeo, que diz assim: mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Então a primeira pergunta que surge é: pedir para outros tomarem uma decisão em nosso lugar pode parecer mais fácil. Mas o que cada um de nós precisa saber distinguir? Então, de acordo com o texto, distinguir o que é certo e o que é errado. E isso só vai acontecer quando nós treinarmos a nossa consciência por ler a palavra de Deus, pesquisar, orar e meditar. A segunda pergunta: como vimos no vídeo, o que pode ajudar você a treinar sua consciência e a tomar boas decisões? Então, como já dito, praticamente, devemos pesquisar sobre o assunto, conversar talvez com pessoas que já também passaram por essas situações, orar a Jeová e meditar sobre o assunto. Ponto 5. Respeite a consciência de outros. As pessoas são diferentes, por isso tomam decisões diferentes. Então, como podemos mostrar que respeitamos a consciência de outros? Então, veja duas situações. Primeiro, uma irmã que gosta de usar maquiagem se muda para uma congregação onde muitas irmãs se incomodam quando veem outras mulheres maquiadas. Então, vamos ler dois textos, Romanos 15:1 e depois 1 Coríntios 10, 23 e 24. Então, Romanos 15:1 diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes e não agradar a nós mesmos. E 1 Coríntios 10, 23 e 24 diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Que cada um persista em buscar não sua própria vantagem, mas a vantagem da outra pessoa. Então, com base na leitura desses dois textos, temos a primeira pergunta. Com base nesses versículos, o que a irmã talvez decida fazer? Então, respondendo essa primeira pergunta, levando em consideração esse caso mostrado aqui, se a pessoa levar em consideração esses dois textos, provavelmente ela vai tomar a decisão de não se maquiar nessa nova congregação, levando em consideração que pode estar atrapalhando espiritualmente outros irmãos. Essa é uma possibilidade.
A segunda pergunta: o que você vai decidir quando estiver com uma pessoa que acha errado fazer uma coisa que a sua consciência permite? Então, resposta minha pessoal, depois você pode deixar a sua lá nos comentários. Quando isso acontece, eu paro de falar. Se a pessoa tem a decisão dela que é contrária à minha e eu sei que a minha não está errada, de acordo com os princípios de Deus, não tem por que haver conversa. Cada um toma sua própria decisão e vida que segue. Situação 2. O irmão sabe que a Bíblia diz que não é errado beber com moderação, mas ele decide não tomar bebida alcoólica. Ele é convidado para jantar na casa de um irmão. Lá, ele percebe que outros estão bebendo. Então vamos ler dois textos, Eclesiastes 7,16, que diz assim: não seja justo demais, nem excessivamente sábio, porque deveria causar ruína a si mesmo? Romanos 14, 1 e 10 diz assim: acolham o homem que tem fraquezas na fé, mas não façam julgamento sobre opiniões divergentes. E o versículo 10: mas por que você julga o seu irmão? E você, por que menospreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Então a pergunta. Olha que as perguntas estão bem interessantes, hein? Então, se os irmãos quiserem no final, deixa lá seus comentários sobre essas perguntas também, que vai ser muito interessante. Então a pergunta é: com base nesses versículos, o que o irmão talvez decida fazer? Então a resposta, eu vou dar a minha opinião, depois você deixa a sua lá no comentário. Então esse irmão que foi convidado, provavelmente ele decida duas coisas: ou não ir, ou ao chegar lá na festa e voltar, né? Praticamente não fazer parte da festa, ou chegar na festa, ver e ficar quietinho. Porque é isso que mostra Eclesiastes 7,16, né? Não seja justo demais, nem excessivamente sábio demais, porque deveria causar ruína a si mesmo. Então, se você acha que é errado para ti, e os irmãos outros acham que não, fique na sua. É assim como eu disse anteriormente, né? Quando eu vejo que uma pessoa tem opinião diferente da minha, à base de princípio, e que nem eu nem ela está errado, eu simplesmente fico quieto, acabou a conversa, cada um segue a sua vida. A segunda pergunta, a continuação da pergunta: o que você vai fazer quando estiver com alguém que faz uma coisa que incomoda a sua consciência? Então, eu acho que os irmãos já sabem a minha resposta, né? Eu simplesmente paro de falar, saio de perto, cada um segue a sua vida. Mesmo porque, como mostrou Romanos 10,14, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Dando continuidade, algumas pessoas dizem: a vida é minha, eu faço o que eu quero, não estou nem aí para o que os outros pensam. Pergunta: por que devemos levar em conta os sentimentos de Deus e de outras pessoas? Bem, podemos encontrar essa resposta no texto já lido, 1 Coríntios 10, 24, que cada um persiste em buscar não sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Então devemos ter consciência que mesmo que uma decisão que iremos tomar para nós não seja errado à base de princípio, mas devemos pensar o que a outra pessoa pensaria. Será que iria afetar espiritualmente, mentalmente, fisicamente? Será que seria talvez o fato de nós estarmos desviando ela, né, da presença de Deus? Embora sabendo que a nossa decisão não estaria errada, mas levando em consideração esse texto, quando nós colocamos interesses de outra pessoa à frente do nosso, a gente acaba deixando de fazer algo que a gente sabe que não está errado, mas que poderia estar afetando espiritualmente o nosso irmão na fé. Resumo: para tomar boas decisões, precisamos saber o que Jeová pensa sobre certo assunto e avaliar como a nossa decisão vai afetar outros. Revisão: como você pode tomar decisões que agradam a Jeová? Então a resposta: podemos tomar boas decisões quando aplicamos aquilo que a palavra de Deus diz, quando nós lemos, oramos e entendemos que a melhor decisão a ser tomada é aquela
que não desagrade a Jeová. A segunda pergunta: como você pode treinar sua consciência? Então, de acordo com o que nós consideramos aqui agora, e também de acordo com os vídeos, nós podemos fazer isso por estudar ainda mais, pesquisar o site, as publicações que falam com determinados assuntos, considerar os princípios da palavra de Deus, para que assim nós possamos estar preparados a tomar uma boa decisão quando assim for solicitado. A última pergunta: como você pode mostrar respeito pela consciência de outras pessoas? Então, como já dito, praticamente ainda agora, nós devemos aplicar um princípio da palavra de Deus, que cada um persiste em buscar na sua própria vantagem, mais a da outra pessoa. Então, mesmo que você tenha uma decisão a ser tomada e você sabe que está certo, que não está indo contra as orientações de Deus, mas nós devemos pensar 2 vezes antes de tomar aquela decisão à base de princípios, para que assim não afete a espiritualidade, a mentalidade de outro irmão. Então, se fizermos assim, com certeza, nós estaremos respeitando a consciência de outras pessoas. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao final desse estudo. Eu imagino que os irmãos perceberam que tem muitas perguntas que são de ponto de vista de cada um, Então, cada um tem que fazer as suas considerações. As respostas aqui dadas a algumas perguntas são minhas, são o que eu entendo à base dos textos e o que foi considerado. É claro que alguns irmãos vão ter uma opinião diferente, e isso é normal, mesmo porque nós estamos considerando princípios. Então, quando envolve princípios, cada um tem o seu pensamento, a sua consciência treinada, claro, que não pode estar indo contra a palavra de Deus. Se isso não estiver acontecendo, cada um toma a sua decisão treinada pela sua consciência, certo? Então, como dito, se tem algum comentário interessante a fazer, deixe lá no final do vídeo, no final do vídeo, com certeza os irmãos vão gostar de fazer a leitura. Obrigado a todos, meus queridos irmãos, pela presença, pela participação mental, por estarem aqui unidos nesse vídeo. Espero que fique tudo bem com vocês, fiquem todos na paz de Deus. E se Deus quiser, estaremos fazendo um próximo vídeo. Até mais.